Faltam 3 meses para o ano acabar. E mesmo se conquistar tudo aquilo que eu esperava para 2025, eu quero chegar no final do ano, olhar para trás e ver que mesmo em pouco tempo eu consegui mudar muita coisa e me sentir orgulhosa disso. Tem muita gente que acha que esses últimos meses do ano são meses perdidos, que não dá para mudar nada, que só dá mesmo para recomeçar ou começar a construir alguma coisa em janeiro, quando tiver ali a virada de ano. Mas a verdade é que ainda dá tempo de mudar, ainda não acabou o ano, dá para fazer muita coisa em 3 meses, são 90 dias que você tem aí pela frente. Não precisa ser algo tão difícil, tão pesado, com tanta culpa, com tanta pressão. Dá para ser algo leve, algo possível na sua realidade, possível na sua condição. Algo que seja ali intencional mesmo, pensando nos objetivos que você quer conquistar. E por isso que nos próximos 90 dias, até o final do ano, eu vou me comprometer comigo mesma a criar esse desafio de construir a vida que eu quero viver. E eu quero te levar junto comigo nessa jornada, compartilhando todo esse processo aqui no YouTube. Existem algumas crenças ou alguns erros, que a gente possa chamar de erros, que está muito assim, impregnado na mente das pessoas. E quando eu falo das pessoas, eu me incluo também nesse grupo. E acaba impedindo que as pessoas consigam começar uma mudança, que elas consigam se manter ali em algo que elas se propuseram a fazer. E um deles é essa ideia de que o final de ano não é um período para começar alguma coisa, não é um período de fazer dieta, que não é um período de pensar em começar algum projeto, de lançar algum desafio, de querer mudar alguma coisa, porque é um período que tem muita festa, tem muita confraternização, tem muita comilança, tem muita coisa ali que vai atrapalhar de você conseguir manter o seu objetivo. Só que se você vive pensando sempre em ter o momento perfeito para começar alguma coisa, você corre o risco de nunca começar nada, porque a vida não vai parar para que você consiga começar um projeto, para que você consiga começar alguma coisa diferente. Sempre vão haver festas, sempre vão haver aniversários, comemorações, feriados, coisas ali que vão acontecer no seu dia a dia, que você tem ali que lidar com elas e isso pode acabar atrapalhando. Mas se você vive esperando que essas situações não aconteçam mais, não existe essa possibilidade, a não ser que você passe a viver numa bolha, isolada de todo mundo, sem contatos, porque aí você não vai ter o risco de ter um aniversário para ir, não vai ter um casamento, não vai ter uma festa. Viver com essa crença de ficar esperando o momento perfeito é um erro que acaba te impedindo de fato de começar e que acaba sendo um erro ali que te sabota, porque você vive com essa crença na sua mente e isso acaba te impedindo de você conquistar um objetivo que você tem. Porque, repetindo, a vida não vai parar para que você não tenha nenhum tipo de obstáculo. Se você não aprende a lidar com eles, você vai viver sempre ali no mesmo jeito, sem conseguir mudar, sem conseguir colocar aquele projeto que você tanto quer colocar em prática. Aliado a isso, um outro erro que é muito comum nesse período de final de ano ou de algum período que a pessoa vai começar algo depois, é de usar esse período antes de chegar nesse momento de mudar para chutar o balde. Ou de, por exemplo, pensando no final de ano, final de ano não é período de fazer dieta, não é período de mudar nada, não é período de querer começar um projeto. Deixa para janeiro. E aí, nesse período até janeiro, você não tem controle nenhum. Você chuta o balde, você não cuida do que você está comendo, você não procura manter um estilo de vida minimamente ali saudável para que quando chegar em janeiro você não tenha tanto trabalho para realmente começar. Porque se você vive nesse pensamento de eu vou chutar o balde e em janeiro eu vou buscar esse balde, quando você chega em janeiro, o seu trabalho vai ser muito maior, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais trabalhoso de você conseguir realmente mudar, de você começar a ver resultados. E isso pode até mesmo te desmotivar, porque você vai ver que é tão difícil que você vai cansar, porque os obstáculos, as dificuldades vão estar ali presentes e isso tem uma grande chance de fazer você desistir no meio do caminho. Por mais que você não queira começar nada agora, tá tudo bem também. Se você quiser deixar só para janeiro para começar algum projeto, para começar algo novo, mantenha ali o mínimo que você puder organizado, para que quando você de fato decidir dar esse start, não ser algo tão mais difícil do que poderia ser. Mas aí falando um pouco agora de por que eu decidi fazer esse desafio. O ano de 2025, como eu falei no começo, foi um ano assim de que eu não conquistei muita coisa do que eu imaginava que eu conquistaria. Eu tinha planejado ter
muitos resultados, de estar numa condição X e eu não consegui chegar tanto nesses resultados que eu planejava. Tá tudo bem, acontece, não significa que eu não posso chegar nesses resultados no próximo ano ou no próximo do próximo ano. Por mais que a gente tenha planos, as coisas vão acontecendo e nem sempre o que a gente planejou consegue se concretizar naquele tempo que a gente queria que acontecesse. E aí, esses momentos de dificuldade, de desafios, de coisas que não acontecem como a gente planejou, são normais de acontecer. O que a gente não pode deixar acontecer é que isso acaba sendo algo ali de paralisar, de fazer com que venha um pensamentozinho ali disfuncional e sabotador e plantar aquela sementinha de que, se não deu certo é porque aquilo não é para mim, então deixa lá. Vou desistir, ficar paralisado naquela zona de conforto ali que você tá e você não buscar melhorar. Mas, na verdade, você usar essa dificuldade como catalisadores para que você consiga, de fato, olhar para aquela situação e pensar, poxa, não foi um ano assim como eu esperava que fosse, mas o que eu posso fazer para que no próximo ano seja diferente? Ou para que nos próximos meses eu consiga pelo menos começar a caminhar um pouco para eu ter resultados diferentes? Porque se você ficar sempre fazendo as mesmas coisas, mas pensando em ter outros resultados, não vai acontecer. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Talvez olhar a situação ou uma outra perspectiva, ou criar um novo caminho. E eu acredito muito, e venho acreditando cada vez mais, que as coisas acontecem por um motivo. Até mesmo as coisas mais desafiadoras, até mesmo as situações mais difíceis, elas não acontecem ali por acaso. Tudo tem um propósito, e não é um propósito que vem da nossa cabeça, é um propósito que vem de Deus. Tudo ele já está ali planejado desde antes da gente nascer, que já estava tudo programado para como seria a nossa vida. Um livro que eu li recentemente que é assim, ele é maravilhoso. O nome do livro, inclusive, é O Sofrimento Nunca é em Vão, O Sofrimento Não é em Vão. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, falar justamente sobre você enxergar as situações difíceis, as situações mais desafiadoras de sua vida, mas entendendo que por trás de todo o sofrimento que você possa passar na sua vida, vai ter um motivo, nunca vai ser em vão. Esses momentos de dificuldade muitas vezes vêm também para mudar a nossa opinião sobre algumas coisas, para mudar certas crenças que a gente já tinha na nossa cabeça. Tá tudo bem a gente mudar. Eu já passei por outras situações ali de, digamos que, transição antes da nutrição. Eu sempre falava, quando eu me formei em biomedicina em 2014, que eu jamais faria outra faculdade, que eu jamais passaria novamente por 4 anos de graduação. 5 anos depois, eu comecei a me ver insatisfeita. Eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria para minha vida. Começou a vir muito aquele questionamento de, mas você sempre falou que não faria faculdade, vai agora dar para trás e mudar de opinião assim. Se a pessoa ela tem essa condição de fazer essa mudança, eu super apoio para que ela faça. Eu não concordo com esse pensamento de viver uma vida que a pessoa não é satisfeita só porque dá dinheiro ou só porque dá status. E aí agora eu me vejo novamente nesse período assim de incerteza, de dúvida, de não conseguir enxergar nesse papel de apenas trabalhar com nutrição, atendimentos, e eu comecei a me dedicar mais a pensar sobre isso, a trabalhar mesmo o autoconhecimento. E foi quando eu comecei a me dedicar mais à produção de conteúdo, foi quando eu decidi começar a criar conteúdo aqui para o YouTube, não deixando a nutrição de lado, mas pensando em outras possibilidades. E eu comecei a ver que eu poderia usar até mesmo a nutrição, todo o conhecimento que eu tenho, desses anos todos, como uma forma de ajudar outras pessoas que muitas vezes precisam de uma palavra, de algum insight, de alguma coisa que eu fale aqui e que possa ligar essa chavinha, virar essa chave e despertar ela para fazer alguma mudança do que quer que seja. E aí, nesse período agora de últimas semanas, eu comecei a ver já algumas pessoas fazendo esses desafios no Instagram, como assim um sprint de final de ano para dar aquele gás de ainda conseguir mudar alguma coisa até o final do ano. Eu comecei a pensar em fazer algo para mim também. Já que eu não tive tantos resultados como eu desejava ter ao longo do ano, quem sabe nos próximos 3 meses eu consiga começar a dar pequenos passos e começar a desbloquear esses resultados. Mas eu não queria fazer nada assim de, gente, vou fazer aqui um desafio, quem vem comigo, vou começar aqui, vai ser tal dia, vamos fazer um grupo e cada um vai compartilhando. Não, eu queria fazer algo meu mesmo, eu me dedicar ali nas áreas que eu quero trabalhar
e ter as minhas metas. Pensei, tá, por que eu não faço isso e compartilho no YouTube? Quem sabe fazer vídeos e ir compartilhando ao longo das semanas. Dois motivos. O primeiro é que, mais que eu faça algo individual, às vezes esse vídeo aqui, eu falando essas coisas, pode chegar em uma pessoa que precisa ouvir exatamente isso, porque foi o que aconteceu comigo. Eu fiz um desafio mais ou menos parecido com esse, vou deixar aqui na descrição o link da playlist, mas ele foi focado em cuidar da minha saúde intestinal. Então eu fiz um protocolo de 21 dias, com mudança de alimentação, de hábitos. Essa ideia de quando eu fiz essa primeira vez veio justamente de uma outra criadora de conteúdo, a Sâmia, que ela fez o desafio dela para construir a vida dos sonhos dela. E isso é muito bom, você poder inspirar outras pessoas. E esse é o meu objetivo aqui, de compartilhar esse desafio desses próximos 90 dias aqui com vocês. E o segundo motivo é que, quando você fala publicamente, eu vou compartilhar aqui o meu processo de 90 dias, eu crio o compromisso de trazer esse resultado aqui para vocês. Não é como se de dar uma satisfação ou de provar alguma coisa, mas você aí do outro lado esteja esperando a cada semana eu trazer os meus resultados para você ir acompanhando. O fato de você criar um compromisso com alguém para qualquer hábito que você quer fazer, você tem muito mais chance de conseguir manter e de você conseguir cumprir aquilo. Então, o período que eu coloquei para fechar 90 dias até o final do ano é para começar no dia 3 de outubro. E ele vai até 31 de dezembro. Mas tem Natal, tem Ano Novo. Pode acontecer muita coisa que pode ali me tirar da rotina. É justamente trabalhar essa dificuldade e tentar manter esse desafio mesmo com as dificuldades, tentando tirar ali o mínimo que puder ser de benefício ou fazendo ali o melhor que eu puder fazer, mesmo fora da rotina, mesmo tendo confraternização, mesmo tendo Natal, mas eu quero ali chegar no dia 31 de dezembro, perto ali da meia-noite, da virada de ano, olhar para trás e pensar, beleza, eu consegui, eu estou muito orgulhosa de mim mesma por conseguir fazer isso. Eu percebi que eu consegui me manter consistente, constante naquele objetivo que eu me propus a fazer. E aí eu coloquei algumas áreas, estou aqui no meu caderno que eu anotei, como que eu vou fazer isso. Coloquei muitas áreas para focar, porque se eu colocasse muita coisa em pouco tempo, acabaria sendo muito mais pesado do que deveria ser. Eu vou focar em 3 áreas, a área de saúde, pensando mais assim, no físico, profissional e pessoal. E aí, para cada área dessa, eu tenho alguns objetivos, algumas metas. O objetivo, a área da saúde física, tratar a minha acne, melhorar o meu cabelo, tá com muita queda de cabelo, melhorar o aspecto dele, deixar ele mais saudável, dar mais ainda e deixar o meu intestino mais saudável, ir para os médicos, fazer os exames que tiver que fazer, definir um pouco mais o meu corpo, né? Todo mundo tem esse objetivo físico e estético. Regular mais o meu sono, que já é algo que, comparado com o começo do ano, eu já melhorei bastante. Eu tava com um período assim de sono muito ruim, uma qualidade de sono muito ruim, eu ainda acordo muito cansada. Ainda sinto muito sono durante o dia. E o consumo de açúcar aí vai entrar na parte de alimentação, especialmente ali de segunda a sexta, dá uma controlada que eu tô sentindo assim que eu tô muito formiguinha ultimamente. Agora é profissional. Continuar crescendo aqui o meu canal no YouTube, estruturar alguns projetos, alguns produtos que eu já tenho aqui mais ou menos estruturados, mas eu preciso colocar em prática de fato para fazer o que eu preciso fazer, trabalhar melhor mesmo os meus serviços, reestruturar eles, ser mais consistente na criação de conteúdo, que é algo que me trava bastante. Para a área pessoal, reduzir o tempo de telas, principalmente ali o tempo que eu fico ociosa, sem ser porque para criar conteúdo acaba que vou precisar usar o celular, usar o computador, mas nesse caso eu vou estar trabalhando, mas eu estou falando no sentido de, eu não estou fazendo nada, estou aqui rolando o feed do Instagram, do TikTok, e isso eu quero reduzir. Ler pelo menos 15 minutos por dia, melhorar, trabalhar o meu carisma, é algo que eu já estou estudando, trabalhando para poder melhorar minha autoconfiança. Estudar 1 hora por dia algum tema, pensar em temas novos para criar repertório, fortalecer a minha relação com Deus e colocar realmente como um compromisso diário de ter ali um momento com Deus, de fazer meu devocional, ler a minha Bíblia, como algo inegociável mesmo. E aí, para cada área dessa, eu vou criar micro hábitos que vão me ajudar nesses objetivos. Então, esse foi, assim, o escopo, o esqueleto
do que eu pensei para esse desafio. Começar de fato ele no dia 3. Eu nem sei que dia cai dia 3, deixa eu ver aqui no computador. Cai numa sexta-feira, então assim, para comprovar que realmente não tem que ficar esperando pela segunda-feira, não tem que ficar esperando por uma semana nova, bem simbolicamente. E uma coisa que eu não falei é que eu geralmente posto os vídeos aqui no canal dia de segunda-feira. Só que essa semana específica eu postei na terça-feira, dia 30 de setembro, porque bem de forma simbólica também é o meu aniversário. Deixei para postar no dia 30 para ser assim, um compromisso de aniversário que eu tô fazendo mesmo, de trazer esse projeto, esse desafio aqui para compartilhar com vocês. Seria muito legal se tivesse outras pessoas que vissem esse vídeo e que despertassem para começar a fazer na sua vida também. Dar esses primeiros pequenos passos para quando chegar em janeiro, você conseguir dar passos muito maiores. Porque às vezes a gente fica pensando em começar algo já querendo chegar num resultado muito grande, dar um passo muito largo. Então, na verdade, a gente tem que começar ali com pequenos passos, os famosos baby steps, para que aos pouquinhos você comece a criar essa disciplina, criar essa mentalidade que você precisa desenvolver para você começar a ter de fato resultados mais consistentes, para você começar a dar passos mais seguros e passos maiores e começar a ter esses resultados cada vez mais consistentes. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aí você vai poder receber as notificações dos próximos vídeos que eu for postando ao longo desses 90 dias. Se você gostou desse vídeo, curte aqui ele para eu saber. Deixa aqui qual foi o maior insight que você teve desse vídeo aqui nos comentários para eu saber. E vou deixar aqui também um vídeo linkado. São 2 vídeos, na verdade. Um que é sobre você encontrar mais espaço na rotina, que é uma pequena mudança que você pode fazer para encontrar mais espaço na sua rotina, mesmo que você tenha uma rotina cheia, uma rotina corrida. E o outro que fala sobre você descobrir quem que é o verdadeiro vilão da sua rotina. E nesse caso, não é a falta de tempo. A gente se vê no próximo vídeo.